Salmo 91, versículo 3, livro de Terrilim, meu irmão. Se para você a mensagem, você que me assiste agora, o Espírito de Yahushua mandou que eu gravasse, falasse sobre este assunto, está aqui no Salmo 91, no versículo 3. Certamente te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque ele, veja bem, ele, o Altíssimo, Todo-Poderoso, nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O versículo aqui se concentra na pessoa dele, do nosso Salvador amado, mediante o seu Espírito. As Escrituras Sagradas, cada dia que eu procuro pesquisar, desde a sua origem hebraica até os nossos dias, dentro da própria Brit Hadashah, eu fico maravilhado com a extensão, a multiforme maneira com que ela é apresentada a cada um de nós. E nesse versículo aqui, 3 do capítulo 91, não é diferente. A garantia que temos que sempre o Altíssimo nos livrará do laço do passarinheiro, aquela armadilha muito comum em que as pessoas usam para a caça de animais e aves. É um exemplo. Mas na vida espiritual, no mundo espiritual, o que não faltam são armadilhas. Eu tenho acompanhado, pesquisado nesse sentido, porque nós temos provas suficientes, até mesmo através de historiadores famosos como Joséfo e outros, a realidade de Yahushua. Mas vocês já notaram como é que nesses últimos dias têm surgido elementos a serviço do inferno, a serviço de Satanás, tentando negar a existência do próprio Salvador amado. E o intuito com que eles fazem isso, essa armadilha, é com o objetivo de lançar dúvidas sobre a autenticidade escritural. E o homem ficaria, então, isento de suas culpas, porque o referencial para juízo e condenação é a própria palavra. Se você aceita a infidelidade, entre aspas, da palavra, vai se sentir inocente, entre aspas. Mas, na realidade, a fidelidade com que a Bíblia vem sendo profeticamente cumprida, as Escrituras Sagradas, né? O termo mais condizente, desde a Torá, passando pelo Taná, e entrando na Brit Hadashah, é público e notório o cumprimento fiel das profecias. E me permito aqui até usar um termo um pouco mais forte, porém, eu acho condizente com esses caras, eu não chamo nem de jeito. As profecias estão se cumprindo na sua frente, no focinho deles. No focinho deles. Eu nem chamo de cara, eu chamo de focinho. Porque os que tentam negar a autenticidade escritural estão a serviço de Satanás. Bom, você tem a Torá, você tem o Taná, de forma inquestionável. Eles não mexem. Né? Quando entra na Brit Hadashah, começam a inventar coisas. Que a Bíblia tem milhares de erros. Aonde estão esses erros das Escrituras que tanto eles falam? Não existe nenhuma contradição. O que
está realmente em destaque para os nossos dias, conforme profecia de Atos 3:21, a volta à origem escritural no tocante aos nomes sagrados, que dever-se-iam transliterar e não traduzir. Mas as escrituras no seu todo, o que podem esses agentes do inferno apresentar como erro? Capítulos e versículos realmente não constam dos originais. E para esses indivíduos cujas profecias estão se cumprindo na frente dele, no focinho deles, focinho. Fique sabendo de uma vez por todas que o Novo Testamento, a Nova Aliança, Brit Hadashah, não foi escrito somente em grego. Hebraico, grego. Né? Provando, contextualizando a própria Torá, o próprio Taná, incluindo na Brit Hadashah. Isso você pode identificar se realmente for uma pessoa bem intencionada. Agora, se quiser entrar naquela mentirada lá de Benyahu, capítulo 28, em que aqueles homens tentaram lançar dúvidas sobre a ressurreição de Yahushua, pagando altas somas em dinheiro, para que os soldados dissessem que os discípulos foram lá durante a noite e roubaram o corpo. Testemunhando, inclusive, que faltava um corpo. Testemunhando, inclusive, que faltava um corpo. Veja o que eles inventaram aqui. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Dizei, vieram de noite seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E que eles mesmos estão testemunhando a ausência de um corpo. A ausência de um corpo. Essa mentira, e eles recebendo o dinheiro fizeram como estavam instruídos e foi divulgado este dito entre os judeus e Yahudim até o dia de hoje. Esse é um dos motivos porque chamados Yahudim, né, negam a existência do Mashiach, Yahushua, e que esperam outro. E outro fato também marcante que o que eles esperam vai surgir de dentro do islamismo, né? É isso mesmo. O falso Messias, ao contrário que muitos garotões aí ficam gritando pela internet, não é presidente, não é líder religioso, fulano, ciclano, beltrano. Isso é falta de cultura espiritual. Inclusive se diz pastor aí muito conhecido, chamando o presidente dos Estados Unidos de anticristo, né? Que seria o termo mais correto, anti-messias, totalmente sem base, sem conhecimento. O anti-messias vai surgir de dentro do maometismo, do islamismo. Você entendeu? É daí que vai surgir. E que eles estão, inclusive, já nessa expectativa da aparição desse indivíduo. E quando tiverem uma cumplicidade lá com Yoshuru, então Yoshuru vai cair na real, como diz, e ver que aquele cara não está com nada, né? Aí virá, conforme Zacarias, capítulo 14, um dos mais bonitos capítulos proféticos das Escrituras Sagradas que você deve ler. Deve ler um pouco e pesquisar sobre a porta dourada, que se encontra fechada, vai se abrir somente na vinda do Messias, na volta, né? Nem me digo vinda porque dá a impressão que ainda não veio. A volta ao nosso Salvador amado. Então essas armadilhas todas que estão por aí, cara se dizendo professor de hebraico, professor de grego, isso, aquilo outro, chegam a um cúmulo até de dizer que
O nosso Salvador amado, Yahushua, foi uma invenção romana para apaziguar os ânimos entre os Yahudim, judeus, judaicos lá, e os próprios romanos. Outros inventam coisas absurdas de um suposto casamento e relacionamento. Eu estive em uma determinada capital do Brasil, onde fomos recepcionados lá por um grupo, e por incrível que pareça, entre eles, inclusive pessoa que até oro, peço a favor, já está sendo trabalhado desse tipo de conscientizado, disse para mim que Yahushua era um resultado de um relacionamento entre Yahuzaf e Maruém, ou José e Maria, se você quer. Na mesma hora, nós, humildemente, derrubamos, jogamos na lata de lixo tal teoria, né? Porque se ele fosse resultado de um relacionamento físico entre José e Maria, no meu caso, o pecado passaria a todos nós, estaríamos todos condenados eternamente, porque ele seria um pecador também, e um pecador não poderia salvar outro. O que tentavam dizer para aquele cego que fora curado, capítulo 9 de Al-Qur'an, diga que este homem é pecador. Entendeu? Porque quem pode perdoar pecado é somente o Altíssimo, Todo-Poderoso. Armadilhas estão aí na internet como nunca, porque faltam poucos dias. Eu já ouso dizer que nós estamos vivendo os últimos dias, o princípio. E o Shuru está se empenhando pela construção do terceiro templo. Mais uma profecia. Mas, como o local específico ainda está naquela disputa com os islâmicos, né? Então isso ainda decorre um tempo para que seja estabelecido ali, naquele local do Domus, o terceiro templo. Já estão com preparativos para sacrifício e tudo mais, que não justifica o homem. Nós somos salvos, justificados, conforme Romanos 5 e 9, justificados pelo seu sangue, o sangue de Yahushua. O seu Dan, aí nós somos realmente justificados. Sacrifícios hoje não existe mais, circuncisão também não. Esses que dizem que Yeshua é o Messias verdadeiro que já veio, mas que não creem que ele é o próprio Eu Sou, estão todos condenados também ao inferno e cultuando um falso Messias. Cultuando um falso Messias. Essa é uma realidade muito forte, mas que realmente precisa ser falado e provado, né? Não estou apenas falando, estou provando espiritualmente e dentro do contexto espiritual da própria palavra, as escrituras desde a Torá, você vai entender que o Filho é o próprio Pai. Se compararmos com nós mesmos, né? Corpo, alma, espírito, mas uma só pessoa. Bereshit Bará 1:26 lá, façamos o homem, eu não farei o será feito, não. E façamos mesmo na forma urlim, no hebraico, plural. De todas essas armadilhas que estão aí, preparadas contra você, meu irmão, fique tranquilo que de todas, conforme diz o emissário Shaul, de todas o Altíssimo me livrou. Em perigos os mais diversos que ele enfrentou, e até perigo entre falsos irmãos, está lá escrito nas Escrituras Sagradas. Essa história, por exemplo, que eu chamo de historieta, né? E que as Escrituras têm dezenas, milhares de erros, isso são pessoas a serviço de Satanás. Porque as Escrituras, a palavra do Altíssimo, referencial para julgamento. E se eles lançam essa dúvida, se colocam num estado de isenção, de inocentes, né? Entre aspas, quando na realidade até os céus proclamam a glória do Altíssimo e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.